Bem-vindo a mais um Tadel Online, treinamento avançado de líderes da Paz Church de Ponta Porã. Bom, vamos continuar o nosso bate-papo sobre o livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança de John Maxwell. Como temos falado muito acerca da liderança, estamos aqui preparando essa série de ministrações, de orientações, dicas aí de liderança, para estar desenvolvendo o seu potencial de liderança. Nós cremos que a liderança é algo fundamental na vida de um cristão, porque nós fomos chamados para liderar, para levar as boas novas de salvação e mostrar o caminho para que as pessoas venham seguir. E esse caminho é a presença de Deus em Cristo Jesus. Vamos trabalhar agora a lei do círculo íntimo. E o ponto-chave desta lei diz o seguinte: o potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele. Bom, eu quero ler aqui o primeiro sublinhado aqui do livro, que diz assim: vocês podem fazer coisas que eu não posso, e eu posso fazer o que vocês não podem, e juntos podemos fazer grandes coisas. Esse é o poder da lei do círculo íntimo. Então, nenhum líder ele caminha sozinho, até porque se você não lidera ninguém, então de fato você não é um líder. E aqui esta lei, ela vai dizer que é determinante para um líder o seu sucesso, aonde ele quer chegar, que ele venha estar cercado de pessoas que juntos compõem uma equipe, certo? Então o líder é importante que ele venha estar trazendo pessoas para perto dele, pessoas que o complementem, pessoas que vão formar de fato uma equipe. Entenda uma coisa, para nós percebermos um pouco mais sobre esta lei, é mais fácil nós pensarmos aí no futebol. O futebol é um jogo que ele é jogado em equipe, certo? Então, mesmo dentro da equipe, fora de campo, você tem um líder, que é o técnico. O técnico vai dar as diretrizes, vai elaborar as jogadas junto com eles, vai treinar, capacitar, colocar cada um em seu devido lugar, dentro da potencialidade de cada um, dentro do perfil de cada um, da característica de cada um, para que ambos se somem, e assim o sucesso daquele líder, do técnico, vai depender de toda a equipe. Então perceba aí, só nessa parte fora do campo, nós já vemos aí que uma pessoa sozinha, ela sem liderado, sem pessoas que compõem, que tem um potencial, ela não chega em lugar nenhum, certo? Ela pode até ter tido um sucesso, chegar num patamar, mas para manter é importante ter um círculo íntimo, certo? De pessoas que estão próximos a você, que somam com você para onde você quer chegar, entende? Para entendermos mais um pouquinho, dentro do campo, você tem um jogador que é um jogador-chave, um jogador que ele exerce esse papel de liderança. Ele tem aí, normalmente, uma fita aí, um bracelete aí no braço, aonde vai marcar que ele é o líder daquela equipe. E ele ali dentro do campo, ele vai estar organizando o pessoal, liderando, conduzindo, sabendo que ele sozinho não consegue fazer muita coisa sem a sua equipe, sem o seu círculo íntimo, sem pessoas próximas a ele, certo? Que fazem toda a diferença, tá? Então você vai ter dentro de um time várias pessoas, além daquelas que estão ali dentro do campo. Você tem os jogadores reserva, você tem uma equipe técnica e tudo mais. Mas aqueles que são o círculo íntimo daquele líder de dentro do campo, são as pessoas que vão compor ali a equipe principal, certo? E deles vão estar formando e levando toda aquela organização para frente. Existem muitos outros que estão ali caminhando junto, que na falta de um você coloca outro, quando um cansa coloca outro para poder estar revezando, quando lesiona e tudo mais, certo? Então você tem uma organização, futebol ele é uma organização,
é uma empresa, né? E eles, dentro daquela empresa, aquela organização, eles têm toda uma questão por trás, tem a equipe técnica, a equipe dos jogadores, a diretoria, enfim, e quando uma dessas partes aí não funciona bem, a empresa ela vai quebrando. Você vai ver grandes times de futebol que estão passando crise e tudo mais por uma falta de organização. Certo é que em tudo precisa de ter uma liderança, e é o círculo íntimo que vai trazer esse sustento, tá? Então ainda vamos voltar para dentro do campo. Você vai ver um jogador que se destaca muito no futebol, que é o Messi. Messi é um jogador argentino, mas que joga para o time, oficialmente no time Barcelona, certo? Então nesse time ele se destaca muito. Por quê? Porque ali tem um círculo íntimo muito próximo, onde eles estão bem ajustados, certo? Então ele ocupa uma posição de destaque, e ali ele tem todo um grupo que eles estão bem alinhados. É interessante nós pensarmos, né, isso é uma crítica geral, que quando ele joga na seleção da Argentina, ele não joga tão bem quanto joga lá no time do Barcelona. Percebe qual é a diferença dessa questão do círculo íntimo? Como que o círculo íntimo ele produz um efeito potencial na vida daquele líder, no sucesso daquele líder, aonde aquele líder quer chegar. Então sozinho ele pode chegar até um nível, mas com o círculo íntimo ele vai muito além, certo? Então sem o círculo íntimo, o nosso sucesso fica limitado, o nosso potencial ele fica limitado. Mas vamos adiante aqui. Olha só, o especialista em liderança, Warren Bennis, ele estava certo quando afirmou: o líder descobre grandeza no grupo ou ajuda os membros a encontrarem por si só, por conta própria. Bom, então o líder ele tem que ter isso no claro em si, de ele descobrir a grandeza no grupo. Tudo bem, o líder ele tem um potencial, ele tem características fortes, mas é limitado. Ele precisa encontrar uma característica forte no grupo, cada um com a sua característica, com o seu potencial, e fazer com que cada pessoa do grupo venha perceber por si só, ou seja, venha ter esse insight, essa revelação, descobrir isso por conta própria, que todo grupo ele se soma e que ele também tem um potencial muito grande e que juntos podem compor aí uma verdadeira equipe e assim seguirem em patamares mais altos, mais elevados, dentro daquilo que se propõe a fazer. É interessante pensar sobre isso. Eu conheci uma pessoa, e um pastor, e ele estava iniciando ali o pastoreio assumindo a presidência de uma igreja, certo? E ele estava cercado de algumas pessoas, que era o círculo íntimo, sempre vai ter isso em uma determinada organização, e na igreja não é diferente, e esse pastor estava cercado de algumas pessoas, líderes de ministério, pessoas que ele começou a trazer para perto dele, para estar compondo essa equipe principal. E um outro pastor mais experiente chegou para esse pastor e falou para ele assim: olha, isso assim na minha frente, comentou para ele, falou o seguinte: olha, você me desculpa, mas eu tenho que te dar uma orientação. Essas pessoas que você está trazendo para compor o seu círculo íntimo não são pessoas estratégicas, não são pessoas que vão somar muito com você, devido à característica de cada um, o perfil de cada pessoa, desses que você está trazendo para perto de você, a inexperiência e tudo mais, e foi pontuando algumas coisas. E esse pastor que estava assumindo, ficou um pouquinho ofendido, Puxa vida, você não está confiando na minha percepção e tudo mais. Não, é minha experiência, e no meu ponto de vista, acho que essas pessoas que você está trazendo para o seu círculo íntimo não vai dar certo, não vai funcionar, tá? Então em algum momento você vai perceber isso. Mas foi dito e feito.
essas pessoas que ele trouxe para o círculo íntimo acabaram tendo muitos desavenças, desacordos, eles tinham um pensamento um pouco diferente, características que nós vamos ver logo mais, que não somavam como um pensamento de equipe, de grupo, e não foi bom para aquela liderança. Então, em vez de aquele líder crescer, fez com que gerasse muitas e muitas situações e acabou tendo muito prejuízo, certo? Hoje não, hoje já tem uma experiência, esse líder já tem essa experiência, esse pastor, e o seu círculo íntimo mudou, essa visão dele foi aberta e ele passou a compreender que o círculo íntimo era fundamental para o bem daquela organização, para o bem da igreja em si, e hoje assim a coisa já tomou outra forma, outro patamar. Então percebe como essa lei, quando a gente infringe essa lei, ela se torna assim muito prejudicial. E é uma lei que é natural, naturalmente a gente atrai pessoas para perto da gente, às vezes pessoas do nosso círculo íntimo, a gente quer trazer algum amigo, uma pessoa que a gente se identifica, que a gente gosta e tudo mais, mas é importante pensar no círculo íntimo dentro de uma visão de organização, dentro de uma visão estratégica. Essa é o ponto-chave. Tem que ter uma visão estratégica relacionada ao círculo íntimo, certo? Então aí você que está liderando uma célula, certo? Então pense nas pessoas que você vai trazer para perto de você, que tem que ser pessoas estratégicas, pessoas que vão estar despontando para a liderança, e você vai estar trazendo para perto para perceber, para conhecer um pouco mais, né, para estar aperfeiçoando esta pessoa, pessoas que têm um potencial de ser um anfitrião diferenciado, você vai trazer essa pessoa para perto, vai estar formando ela e tudo mais, um discipulador, um evangelista, né, pessoas que têm essas características, traz para perto de você, porque isso vai somar no teu grupo, no seu círculo íntimo, e vai fazer com que a sua liderança se potencialize. Se você consegue chegar até um patamar, saiba que com um grupo, um círculo íntimo forte, você pode ir a outros patamares, tá? E aqui nós estamos falando de reino de Deus, e dentro do reino de Deus precisamos pensar de uma forma estratégica para levarmos mais pessoas a Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho a outras pessoas. E isso é importante termos esta visão, temos isso no coração de que uma liderança forte vai otimizar o nosso tempo, vai fazer com que o Evangelho seja propagado de uma forma assim muito mais eficaz. Ok? Então olha só, ao refletir, sublinhado aqui, tá, do livro, ao refletir sobre que indivíduos devem integrar o seu círculo íntimo, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Se puder responder de forma afirmativa a essas perguntas, então eles são excelentes candidatos a membros do seu círculo íntimo. E a primeira pergunta é: eles têm uma grande influência junto aos outros? Tá? Um dos segredos do sucesso da liderança é a capacidade de influenciar as pessoas que influenciam as outras pessoas, certo? Então, pessoas que têm essa habilidade de influenciar outros. Então, isso é importante, uma característica importante, tá? Porque não vai parar só em você. Você vai ter pessoas que vão também ter essa habilidade de influenciar outras pessoas. Segunda pergunta: eles contribuem com um dom complementar? Levar para o seu círculo íntimo pessoas fundamentais que são fortes nas áreas em que você, em algum ponto, tem uma dificuldade, é fraco em alguma parte, então eles complementam algo em você. Isso é um outro ponto muito importante, você refletir sobre as pessoas que você vai trazer para o seu círculo íntimo. Terceiro, eles têm uma posição estratégica na sua organização. Algumas pessoas fazem parte do círculo íntimo por causa da influência para a organização. Se vocês não estão juntos, toda a organização pode ter problema. Então, assim, pessoas estratégicas, vamos pensar, você pastor, tem pessoas assim que são líderes de ministério, com certeza essas pessoas são primordiais de que venham estar juntos do seu círculo íntimo, compõem o seu círculo íntimo, porque ali determina muitas coisas, tá? Os líderes de rede e tudo mais
faz toda a diferença de que venham estar no seu círculo íntimo, porque ocupam posições estratégicas dentro da organização. Ok? Olha só, mais uma pergunta. Eles têm um impacto positivo sobre os outros membros do círculo íntimo? Isso é muito importante. As pessoas do seu círculo íntimo têm que ter um impacto positivo. Se estão tendo um impacto negativo, a sua posição vai ficar comprometida, porque em muitos casos você vai ficar, às vezes, impedido de agir de uma forma diferente e tudo mais, em relação assim de corrigir, de disciplinar de alguma maneira, né? E isso vai comprometer a tua própria liderança, certo? Olha só, claro que nenhum líder começa com um círculo íntimo forte. Quando os líderes assumem novas posições, muitas vezes precisam construir um círculo íntimo do zero. Eu quero ler um versículo bíblico aqui, um texto bíblico, para você entender um pouco sobre a importância do círculo íntimo, certo? Então nós vamos encontrar na pessoa de Moisés, em um determinado momento, ele chegou a um ponto, sozinho, a um ponto alto assim de liderança, certo? Mas ele estava assim muito sobrecarregado. As pessoas vinham trazer todas as demandas para ele, né? Ele era um tipo de juiz ali junto àquele grupo, que era um grupo muito, muito, muito grande, e as pessoas começaram a chegar para ele e começou a gerar um monte de problemas. Até que um dos seus conselheiros, certo? O seu sogro chegou perto dele e falou assim: olha, você vai se matar desse jeito, não vai dar certo, você não vai dar conta de tudo isso, é muita coisa para uma pessoa só. Então separe pessoas que sejam estratégicas. Olha aí a lei do círculo íntimo sendo aplicado na prática. Traga pessoas para perto de você, pessoas que têm influência, pessoas que são capacitadas, pessoas que têm habilidades que vão complementar tudo isso que nós falamos até agora, certo? Então olha só, em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, que põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Versículo 22. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Deuteronômios vai falar basicamente a mesma coisa. Deuteronômios 1, versículo 12. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, as vossas cargas, as vossas contendas? Olha só. E versículo 13. Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Olha que interessante esse texto bíblico. É a lei do círculo íntimo na prática, trazendo pessoas para perto de você que vão estar somando. Você percebe que ali eles passam a ser uma grande equipe, tá? Moisés ali liderando todos eles, as coisas sérias que eles não conseguem dar conta é trazido ali para Moisés, e ele tem habilidade para resolver aquilo. Mas ali tem uma cadeia de uma organização de grupos, de 100, de 50, de 10. Então você tem líderes segundo a capacidade de cada um para estar distribuindo essa liderança. Então são pessoas que com certeza Moisés trazia para perto de si, para estar aconselhando, orientando e tudo mais. Às vezes até alguma situação difícil, não necessariamente que Moisés iria resolver diretamente com a pessoa, mas talvez o líder ele chegaria ali para ele, fala: eu estou com uma demanda assim, eu não sei direito o que fazer, me orienta. E assim aqueles iam sendo capacitados a resolver coisas cada vez mais complexas e tudo mais, que eles não tinham habilidade e passam a ter agora. Então percebe que a lei do círculo íntimo, ela desenvolve pessoas, que já vai ser a próxima lei que nós vamos trabalhar, então eu não vou me ater muito a ela, daqui a pouquinho já falo mais sobre isso,
certo? Então, trazer pessoas para perto de você que tem uma característica muito forte. Percebe que antes de ser chamado, foi ponderado características. Dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e coloca eles com liderança entre 1.000, 100, 50 e 10. Enfim, precisava ter uma característica. Percebe que não é qualquer um que você vai trazer para perto de você, dentro do contexto de liderança. Você vai ter, claro, amigos, parentes que você gosta, tudo mais. Vai compor talvez o teu círculo íntimo de amizade, mas o círculo íntimo de liderança talvez não vai ser aprovado por conta de algumas características que essa pessoa ainda não desenvolveu. Entende? Então é muito importante que você desenvolva essa habilidade, essa característica para estar trazendo pessoas para perto de você do círculo íntimo. Essa lei ela é fundamental. Sem ninguém você pode caminhar um tempo, mas vai ficar sobrecarregado. Dali um pouquinho a sua liderança ela vai ficar limitada. Por quê? Porque você não vai dar conta de tudo que está por vir, certo? Ou seja, alguma habilidade que você tenha mais dificuldade. Então, em uma equipe, você consegue ter o seu potencial otimizado, entende? Então, assim como eu dei o exemplo lá no comecinho sobre o Messi, né? Então, quando ele está naquela grande equipe, naquela equipe que tem um círculo íntimo forte, que tem cada um tem uma característica muito boa numa área, então todos acabam se destacando e ele acaba se destacando até muito mais, porque ele consegue fazer as finalizações, porque toda a equipe trabalha em conjunto e ele consegue fazer mais finalizações do que quando está jogando lá pela a seleção da Argentina. Por quê? A equipe não está totalmente ajustada, talvez um ciclo íntimo que não tenha todas as características positivas que tem lá no Barcelona. No reino de Deus não é diferente. Por que algumas células multiplicam mais do que outras? Por que algumas igrejas elas acabam assim desenvolvendo, crescendo mais do que outras? Porque o líder ele não trabalha sozinho, o pastor ele não trabalha sozinho. Precisa ter um círculo íntimo forte. Quanto mais forte for o círculo íntimo, mais vai ter a habilidade de desenvolver, certo? Então isso vai definir uma das coisas. Claro que nós temos outras questões, né, que podem estar influenciando no crescimento de uma célula, no crescimento de uma igreja, no desenvolvimento de um ministério, né, que são outras habilidades. Mas o círculo íntimo, ele vai ajudar e muito a desenvolver. Então, para você desenvolver o seu ministério, para você desenvolver a sua célula, é importante que você não ande sozinho, certo? Você pode ser um excelente líder, mas sem o círculo íntimo, a sua liderança ela fica muito limitada. É importante que você tenha um círculo íntimo bom e que desenvolva as pessoas do seu círculo íntimo para poder estar desenvolvendo cada vez mais, potencializando a sua liderança. Eu quero ler mais um provérbio, provérbio 15:22, que diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se afirmam. Você pode ter planos, certo? Mas o plano muitas vezes está dentro de você, talvez uma visão, uma forma, um ponto de vista e tudo mais. Quando você traz as pessoas do seu círculo íntimo para você trocar ideias, para você tomar conselhos deles, eles mesmos vão estar internalizando aquele projeto, entende? E cada um vai estar somando dentro do seu ponto de vista, dentro da habilidade, dentro da sua visão, vai conseguir estar somando nesse projeto, nesse plano. E, diante de muitos conselheiros, os planos se afirmam. É isso que esse provérbio está nos ensinando. Então, eu quero ler novamente, para isso ficar frisado na sua mente aí. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se afirmam. Quem são as pessoas que você tem trazido para ser os seus conselheiros? Para estar trocando ideias, para estar somando. Isso é muito importante. Se são pessoas que não têm uma visão, não têm habilidade, não têm essas características que nós já aprendemos aqui,
Então, infelizmente, não vai ter muito sucesso, certo? Mas quando você, primeiro, afina aí o seu círculo íntimo, com certeza, isso vai trazer para você um poder muito grande de que os seus planos venham a dar certo com pessoas que estão no teu círculo íntimo, que vão aderir a essa mesma visão, vão ajustar, afinar esses planos, e aí, ó, é só seguir em frente que a coisa vai dar certo. Ok? Bom, vou parando por aqui. Hoje vamos ficar só com esta lei, a lei do círculo íntimo. Tenho certeza que se você começar a pensar sobre isso, começar a aplicar no teu contexto aí, no contexto da sua célula, no contexto do teu ministério, no contexto do seu trabalho, aonde for que você começar a aplicar esta lei, com certeza ela vai dar certo. Vai potencializar a sua habilidade de liderança, o sucesso ele vai ser mais eficaz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente, que você venha desenvolver fortemente essa habilidade de liderar, que o Espírito Santo venha te direcionar para estar trazendo as pessoas certas, as pessoas-chave, para fazer parte do seu círculo íntimo no contexto da liderança, e que a sua liderança seja de muito sucesso, em nome de Jesus. Fica com Deus!